Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia da nossa lição semanal, da lição bíblica diária. Temos as últimas duas perguntas desta lição, pergunta 11 e 12. Amanhã estaremos recapitulando toda esta lição, juntamente com os irmãos, né? E aí, com certeza, vamos abordar de forma ainda, quem sabe, um pouco mais profunda o que abordamos durante a semana. Portanto, vamos para a pergunta 11 e 12, mas antes da pergunta 11 e 12, só recapitulando, né? Do que nós estudamos ontem na quinta-feira, quando o Senhor diz que o sacrifício perfeito de Cristo, né, entrando nos céus diante de Deus, foi um sacrifício uma oblação tão perfeita que Deus já não se lembra mais dos pecados, né, remiu completamente os nossos pecados, o sacrifício perfeito realizado por Cristo, né. E na 10ª pergunta, somos estimulados pelo apóstolo Paulo a entrar com ousadia no santuário. Que santuário? Esse novo santuário espiritual, né? Obviamente, se ele está no céu fisicamente, Paulo não podia estimular esse tipo de entrada, já que a gente não pode chegar lá, né? Então, o santuário que ele se refere aqui é a pessoa de Cristo, é a pessoa do Pai, né? A quem Cristo deixa muito bem claro isso no capítulo 14 de João. Então, entrar nesse santuário, né? Um santuário novo, o que é o novo na Bíblia? O espiritual e vivo. Estamos falando de seres vivos e não de um prédio, né, feita de coisas inanimadas como a pedra, o metal, né, a madeira, não é isso? Então, esse caminho novo que foi consagrado pelo véu, ou seja, esse caminho que está além do véu, que é a pessoa de Deus que é o Santíssimo, né? Isto é, só podemos chegar através do Filho do Homem, da carne de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo fosse um ser divino, fosse um Deus aqui na terra, não fosse em carne, jamais nós poderíamos ter acesso a Deus que está depois do véu. Olha que revelação poderosa, né? Então, na pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento: por que essa ousadia toda para entrar com Cristo diante do Santíssimo, né? Ou no Santíssimo lugar, falando tipologicamente conforme o santuário aqui da terra? Hebreus 10, versículos 21 e 22 diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aqui é uma referência a Cristo, né? O grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, falando aqui de espírito, ó, mente, e inteireza, certeza da fé também espírito, entende? Fé não é algo físico que se toque, fé é aquilo que não se pode ver, se pode tocar. Tendo os corações purificados, mente purificada, pensamentos e sentimentos puros, da má consciência, dos maus pensamentos, e o corpo lavado com água limpa. Corpo aqui, tipologia também, né? Corpo aqui como templo, né? A nossa vida. Água limpa, água na tipologia aqui,
que Paulo está falando muito na questão de figura, de linguagem e tal. Água limpa aqui é a palavra de Deus pura, uma doutrina sem defeito. Nós somos lavados por isso. Se nós cremos em doutrinas mal compreendida por homens, seguida por instituições religiosas, não importa se a instituição religiosa ela é a mais rica do planeta, não importa se ela tem o maior número de membros, não importa, né? Se fosse assim, as grandes instituições nunca teriam errado. A maior de todas, no tempo de Cristo, que era o Sinédrio, a religião representada pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, os grandes escritores, os escribas, não teriam errado, não é mesmo? Então não é com base nisso. A base não é a gente dizer assim, olha, mas será possível que aquela igreja lá, que tem não sei quantos milhões de membros, não sei quantos doutores ali pesquisando a Bíblia, que eles não podem errar? Quantos milhões de membros não havia a religião judaica no tempo de Cristo? Quantos doutores da lei não viviam 24 horas por 24, não, porque eles dormiam, né? O tempo todo útil que eles tinham, com os olhos fitos nas Escrituras, o tempo todo, não é mesmo? Principalmente os professores que viviam nas suas escolas com seus alunos, o tempo todo com as Escrituras. Então não é por aí o caminho, né? Tem gente que fala assim, eu sou daquela igreja, porque aquela igreja tem os pastores que falam melhor. Olha, os eruditos no tempo de Cristo eram fantásticos, e nenhum se converteu. Todos, segundo Cristo, disse que estavam com o espírito do diabo, o espírito do demônio, estavam cegos, né? Estavam cegos, mudos e surdos. Foi o que Cristo disse. Então, isso não é base. A base é esta que está aqui, conforme está sendo dito, foi dito por Cristo de várias formas e está sendo dito por Paulo aqui na carta aos Hebreus, justamente alertando esses hebreus que já erraram lá no passado, né? Olha, quem está sobre a casa de Deus, casa aqui significa habitação. Quem foi posto sobre a casa de Deus? Qual foi o sacerdote? Cristo. Qual é a casa de Deus? A nossa mente, nós somos o santuário de Deus, santuário, a habitação de Deus, né? A Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós. Então, nós somos a casa de Deus. Por que esse sacerdote foi posto sobre a casa, acima da casa de Deus, do nosso templo, acima de nós, por quê? Porque lá em Gálatas 4:6 está dizendo que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Então o Espírito de Cristo foi enviado para habitar na casa, habitar em nossa mente. Por isso que Deus coloca Cristo sobre a casa. Qual é a casa de Deus? Nós, a nossa mente, nossa consciência, nossa razão, como queira, né? Então, já que Cristo habita em nossa mente, como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso irmão primogênito, como está sendo apresentado aqui desde o capítulo 2 do livro de Hebreus, então ele está dizendo assim, olha, então cheguemos com verdadeiro coração e inteireza de certeza de fé, com inteira certeza de fé, tendo já os corações purificados da má consciência. Como é que o meu coração foi purificado da má consciência? O Espírito de Cristo em nós, não é mesmo? Então, olha, cheguemos com... Ele já diz no verso anterior, cheguemos com ousadia. Por que ousadia? No sentido de ter coragem, não ter medo. Porque medo é falta de fé. Cheguemos com ousadia, com coragem. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo habita em nós, purificou a nossa mente dos maus pensamentos, da má consciência. Nós somos purificados por esse Espírito de Cristo e fomos lavados pela água da verdade, pela palavra de Deus. Por que o temor? Por que o temor? Olha que maravilha, né? Então veja o que Paulo está dizendo. Por que a religião dos hebreus era a religião do medo? Ai, eu não posso fazer isso no dia de sábado, que eu vou, né? Ai, que eu não posso isso, não posso aquilo. Eita, e agora? Passei por aquele caminho, o rapaz falou que tem um porco morto lá. Se eu passei e toquei no terreno, eu estou imundo até o pôr do sol. Ele sempre tem a preocupação com essas coisas físicas, né? Como muita gente hoje ainda está presa às coisas físicas. E aí Cristo, né? Aí o apóstolo Paulo, começa a dizer aqui, tentando aí mostrar para o hebreu, olha, a purificação é outra.
né? Esta carne, tudo que é físico desse mundo vai deixar de existir. Toda a nossa carne, ela vai deixar de existir, vai ser transformada em corpo corruptível. Tudo neste mundo, o ouro do santuário, a madeira lá, tudo vai virar cinza. O próprio santuário não vai ficar pedra sobre pedra, disse Cristo. O santuário que foi consagrado a Deus por Salomão. Para Deus, toda essa coisa física vai tudo passar, inclusive nossos corpos limitados, mortais. Então, o que ele está tentando dizer aqui é algo muito profundo e espiritual. Nós temos que entender isso, porque essa é a grande beleza da nova aliança. Esse é o grande poder que é conferido aos seres humanos. Enquanto a gente não entende isso, a gente não recebe esse poder para a transformação numa vida verdadeira cristã. Enquanto a gente está preso às coisas físicas pregadas pela religião, pela religiosidade que está aí presente, em 99,9% das religiões, a gente não consegue então entender a grande verdade bíblica. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 12ª pergunta, a última pergunta da nossa lição desta semana, que nos traz aqui o seguinte questionamento: que apelo faz o autor da carta aos Hebreus diante de tamanha revelação dessas boas novas, que para os hebreus era uma boa nova, e para muita gente que não tem esse conhecimento também é. Para mim, tem muitas boas novas aqui, né? nessa verdade, coisas novas que a gente está aprendendo. Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que verso, né? Animador. Reter, nesse contexto aqui, é a mesma coisa de Paulo estar dizendo: perseverem nesta fé que vocês estão professando, que vocês estão testemunhando, que vocês estão declarando crer. Persevere nela, retenha na sua mente, retenha no seu coração, não perca essa fé. É o que ele está dizendo, reter, né? Porque já imaginou as pessoas, os discípulos, né? Os homens que escutavam essa verdade de Paulo, dos apóstolos, aí de uma hora para outra eles desistem da verdade, desistem do evangelho, perdem toda a salvação, não é mesmo? Então é por isso que Paulo está insistindo aqui para que eles retenham essa fé. Que fé? A fé dos hebreus, que era baseada em coisas físicas, temporais, passageiras, ou ele está falando aí de uma fé baseada nas revelações espirituais? A gente vai continuar preso às revelações apresentadas pelas igrejas cristãs tradicionais, que nos seus cursos de teologia só transmite letra morta, que a todo custo tentam apresentar a verdade com uma certa base científica, a pseudociência dos homens. É assim? O Paulo está aqui durante todo o tempo, em todo o livro de Hebreus, nos apresentando de forma conclusiva, né, diria que de forma absoluta e clara, né, o que ele está fazendo aqui, mostrando a grandeza da revelação espiritual e a pequenez das tradições religiosas baseadas ali na crença dos judeus, né, naquilo que a coisa física que mais era importante para eles, que era o santuário, e no comando do santuário, o sacerdócio levita, que para eles era a verdadeira santidade do próprio Deus, eram os sacerdotes levitas. E agora Paulo chega e diz: não, tudo isso não tem mais valor nenhum. Não tem mais valor, não porque na sua época, quando era vigente, não tinha valor, claro que tinha, mas porque chegou algo superior. Então, esse algo superior é o que tem que ser valorizado a partir de agora, porque ele é superior a tudo. Aquilo lá se tornou inútil, se tornou frágil demais, como ele diz no capítulo 7, versículo 18 e 19, tudo aquilo se tornou frágil demais, inútil,
Não tem mais serventia nenhuma diante desse sacerdócio espiritual, desse sumo sacerdote que é Cristo, segundo a ordem espiritual de Melquisedeque, né? E não mais segundo a ordem carnal de Arão, né? Do sacerdócio arônico, levítico. Não tem mais sentido. Então vocês que escutaram essa fé, que acreditam em Cristo, que acreditam nesta verdade grandiosa, então vocês devem reter essa fé, devem guardar no fundo do coração, porque realmente essa fé, esse conhecimento é salvador. Nada se compara a isso. O conhecimento gramatical da letra, ela não transforma o homem pecador, num homem espiritual. Ela transforma o homem religioso. É um homem que tem conhecimento cultural, mas não há transformação profunda no seu caráter. O conhecimento cultural. Agora, o conhecimento espiritual, não. O conhecimento espiritual transforma o homem por dentro. Não só por fora, mas a maior de todas as mudanças que é por dentro. No espírito, no coração do homem. E é por isso que Jesus Cristo fala tanto, né? Mandamentos tão claros sobre o amor, sobre a obediência por amar, que vem do amor. Por isso que Cristo fala tanto em sentimentos, e Cristo nunca prega sobre religiosidades. Faça isso, faça aquilo, ritual tal, ritual, ele não está apegado a isso. Quando ele usa algum ritual, alguma coisa, é para transmitir algo de grande profundidade espiritual. Sempre assim, né? Tudo que Cristo faz, tudo que Cristo fala é voltado para o reino de Deus, né? Que a compreensão só vem no âmbito espiritual. Tudo que era físico do Antigo Testamento eram tipos que apontavam para o antítipo, para o original. Tudo aquilo que era físico, que era exterior, que era material, apontava para uma compreensão espiritual profunda. Sempre foi assim. Inclusive no próprio Antigo Testamento nós vamos encontrar menções claras apontando para isso. Sempre, várias passagens apontando para isso. E, infelizmente, nunca, né, e chegou a hora, no tempo do fim, de nós buscarmos essa visão correta da compreensão bíblica, né, porque o tempo do fim tinha que trazer essa restauração da verdade, né, chegou a época de fazermos isso, porque o povo do passado, muita gente herdou agora no presente aquela mesma teoria do passado, né, da religiosidade, da coisa física, da letra morta. E, infelizmente, a compreensão tem sido prejudicada de Deus, de Cristo, da sua palavra. Mas nós temos que reter essa verdade no coração, de forma firme, e não trocá-la nem vendê-la por nada. Porque a verdade, ela é, nesse contexto, a profundidade da verdade está nesse contexto espiritual.